Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do ZeroCast e eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista e vai ser de grande inspiração para vocês. Estamos aqui. Tudo bom? Muito obrigada, viu, Elisângela, por aceitar o nosso convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você é uma pessoa assim muito querida, de verdade. Muitas pessoas falaram muito bem de você. E hoje também, gente, eu estou aqui conhecendo ela, é uma pessoa super simpática, eu já gostei. Obrigada. Então vamos lá, vamos começar. Gente, tem muitas perguntas para fazer para a Elisângela. Primeiramente, eu gostaria, Elisângela, que você se apresentasse para o pessoal que não te conhece. Quem é Elisângela? Ok. Então, eu sou Elisângela, eu sou filha caçula, né, de uma família composta por 5 mulheres e um homem. Né? Meus pais já faleceram, meu pai era alcoólatra, meus pais analfabetos, e eles tinham sempre impulsionado que o que eles podiam deixar para os filhos era a educação. Tá? Então todos nós buscamos na educação uma melhor condição de vida, haja vista que viemos de uma família muito carente. Né? Hoje eu sou casada com André Moura, que é advogado, mãe de André Júnior, que está fazendo residência médica em psiquiatria. Nossa. E de Maria Clara, que está fazendo cursinho para um pré-vestibular. Sou professora, amo o que faço. Eu faço parte do quadro da educação do estado do Tocantins, né, como professora ProEB, desde 1992. Nossa! Eu concursei com 18 anos. Né? 18? 18 anos. Nossa! Hoje eu tenho 51 anos de idade, né? Estou aí já em busca da aposentadoria, mas eu vou ainda até 2028. Já fui atrás dos direitos, né? Tenho mais um tempinho aí pela frente. Meu Deus, não parece, não. Já tá aposentando, não parece de jeito nenhum. Menina, me diz qual o creme que tu usa. Né? Porque realmente, gente, não aparenta ter a idade que tem, não. E já tem filho formando. Isso. Já formou, já né? Já formou, né? Ele da Federal do Maranhão. Ele já saiu do ensino médio direto para a Federal e já está fazendo residência, está no R2 de psiquiatria. Nossa, que legal. E ele escolheu um curso maravilhoso, Justamente. Né? Psiquiatria também. Eita, no nosso mundo que estamos vivendo. Isso. E daí eu sou professora com muito orgulho. Sim. Amo o que faço. Acredito no poder transformador da educação. Também acredito. É através da educação, né, que a gente pode ter uma busca contínua da felicidadania, de uma melhor condição de vida. E na educação, muitos que seguem você, com certeza, foram meus alunos, minhas alunas. Já atuei na pedagogia do ITEPAC por mais de 12 anos. Trabalhei na Faculdade Católica do Orione, onde orientei vários alunos de TCC, coordenei o núcleo de educação de lá, pedagógico. Trabalhei no Colégio Santa Cruz, né, em várias escolas estaduais, e na primeira gestão do prefeito Wagner Rodrigues, eu tive a honra de ser secretária municipal de educação do município de Araguaína. Meu Deus, vocês estão vendo a bagagem, a responsabilidade que é estar aqui com ela? Nossa, e é tão bom, né, assim, porque a área também da educação é de suprema importância, né? De suma importância. Então, o que seríamos de nós se não fosse os professores e a educação, né? E é uma área que deveria ter mais valorização. Com certeza. Não é? Porque hoje em dia, Elisângela, não sei se você concorda comigo, as escolas estão ficando cada vez mais difíceis, né? A educação no geral. Entre os adolescentes, os nossos jovens, né? Sim, bora lá, gente, para as primeiras perguntas. Então, Elisângela, conta pra gente, assim, como que surgiu esse seu amor pela educação e pelos os estudos? Assim, de que você lembra, quando foi que tudo começou? Então, eu tive uma infância muito pobre, mas ao mesmo tempo eu brinquei muito. Né? Então, era daquele tempo que a gente podia brincar na rua, pegar manga debaixo do pé de manga. Ai, que bom, muito bom. E eu gostava muito de brincar de escolinha. Né? E aí eu tenho, né, ainda, minha irmã era professora já cursava o magistério, e tinha assinatura na minha casa da revista Nova Escola.
E eu comecei a ler as revistas e fui enveredando por esse caminho, né? Fui me apaixonando, fiz magistério, né? Sou do magistério, eu lembro. Fiz magistério no Colégio Santa Cruz como aluna bolsista. Olha! Então eu fui bolsista lá no Santa Cruz. E aí depois, logo assim que eu terminei o magistério, foi quando eu fiz o meu primeiro concurso no estado, como nível médio, professora de nível médio, que eu tomei posse em 92. Então foi a partir daí que aí começou tudo. Isso, que surgiu. Na igreja era catequista, né? Então tinha sempre lidava com crianças, né, o tempo inteiro. Nossa, que legal, porque realmente tem que ter o dom. Realmente. E você tem esse dom, né? Eu amo pessoas. Eu adoro pessoas e eu, como educadora, eu sou freiriana. Né? E Paulo Freire diz assim, ele tem uma poesia muito bonita que chama A Escola. Sim. E ele diz assim, que nada da gente ser frio, só como tijolo. Tem que ser gente que se ama, que se envolve, que compartilha. Então, assim, eu tento, né, no meu caminhar do dia a dia, ser gente. Nem frio e nem morno, né? Isso, justamente. É aquela história, né? Realmente, a gente vê, né, que você não escondeu seus talentos. Estamos aí pra somar. A história dos talentos, né? Verdade. Que não se multiplicou, né? Então, assim, Elisângela, que pessoas e autores que mais influenciou você na sua trajetória e na sua carreira? Teve alguém, assim, que te influenciou? Ou pessoas, no magistério, eu tive uma professora que eu nunca vou esquecer dela, né? Tem pessoas que passam pela vida da gente e marcam. É verdade. Né? Muitas marcaram, mas essa, assim, ela é sensacional. Infelizmente, eu não tenho notícia de onde ela anda, mas ela me marcou muito, professora Alderina. Então, ela falava da educação com tanto amor, ela falava do comprometimento no fazer pedagógico, que os profissionais da educação tinham que ter e tem que ter. E, assim, ela marcou profundamente a minha vida profissional. E autores, eu carrego muito comigo os princípios de Paulo Freire. Paulo Freire fala muito sobre o diálogo, a educação dialógica, uma educação humanizada, uma educação libertadora, que eu entendo que o bem-estar da coletividade perpassa por tudo isso aí. Então, assim, eu cito esse autor de forma específica e a professora Alderina, que marcou profundamente a minha vida. Sabia que esse nome não é estranho para mim? Ela era qual escola? Quem era? Ela foi minha professora no Santa Cruz, mas quando ela era minha professora no Santa Cruz, ela também trabalhava no Alfredo Nassi. Ela trabalhou muitos anos no Alfredo Nassi. Quem sabe, né? Ela não veja essa entrevista aqui, né? Com certeza. Realmente tem professores que nos marcam, né? Isso. Que deixa... Eu não fui uma aluna muito boa, sabe? Na minha época, porque assim, eu acho que eu tinha alguma dificuldade na época que não se falava sobre algumas dificuldades que hoje já se fala, né? Tá bem avançado. Isso. Então, assim, as redes sociais, elas falam muito sobre isso. Verdade. Então, eu era aquela aluna que eu ficava de castigo. Entendi. Sabe? Que tinha que decorar uma tabuada. E quanto mais me pressionavam, mais eu travava. Mas eu também nunca fui uma aluna nota 10. Eu sempre carrego comigo, assim, eu sempre fui muito esforçada. Sim. Certo? Mas, assim, nunca fui também a primeira aluna da turma, não. Eu nunca era. Sabe, eu já estudei, não sei se você lembra daquela escola, Pequena Universidade. Lembro demais. Inclusive, eu fiz uma aula teste lá uma vez. Foi? Eu tenho 2 irmãs que trabalharam na Pequena Universidade. Eu estudei e eu ficava... de castigo, porque eu tinha que decorar a tabuada e eu não conseguia. Aí tem as estrelinhas que eles davam. E meus filhos também estudaram lá. Foi? Estudaram? Ai, gente, aquela escola, assim, ela era... O professor Ferraz tem um legado muito grande na história de Araguaína, né? Um profissional muito gabaritado. Isso. Então, assim, foi uma escola que me marcou muito, porque meu sonho era ganhar aquelas estrelinhas. E eu nunca ganhava as benditas das estrelas, mas enfim, né? Depois eu ganhei outras estrelas na minha vida. Com certeza. Então, realmente, hoje a educação, ela é de extrema importância. E o que você sente nos dias de hoje, dentro da educação nas escolas? Assim, o que você acha que mudou e que melhorou? Porque vai avançando os tempos e as coisas vão melhorando, né? O que você acha assim, que teve de grande mudança na educação nos dias de hoje? A grande mudança é porque quando se fala em escola, vem a palavra escolarização, né? Que seria a função da escola
escolarizar os alunos. Isso. Mas na sociedade que nós estamos vivendo hoje, com muita informação, até mesmo com muitas mazelas sociais, ultrapassa apenas a escolarização. Hoje nós temos um processo até mesmo de cuidar, de conduzir, de guiar, né, as crianças. E isso é um desafio muito grande. Muito. Muito grande. Um outro desafio também, e também é um avanço, mas é um desafio, é que nós temos hoje o mundo na palma da mão. Exato. Né? O aluno, ele está no celular, ele está ligado o tempo todo, mas muitos deles não sabem usar esse conhecimento, esse novo, o digital, para auxiliar no processo de aprendizagem. Então, isso, de uma certa forma, complica o processo de ensino e aprendizagem, que tem que andar junto. Exatamente. Então, assim, é algo que, digamos assim, nós, professores, temos dificuldade hoje em conciliar a tecnologia a favor da educação. E que ela veio para ficar. Exatamente. Né? E ela já está para ficar. Já está para ficar. E realmente alguns não conseguem usar de uma forma mais positiva. Isso. Porque, inclusive, teve a nova lei, né? De não poder usar o celular. Justamente. Porque não sabem, né, diferenciar as coisas. Eu te falo isso porque, inclusive, o meu filho do meio, eu tive que ir na escola para retirar o celular. Que tava, né, foi retido. Por quê? Porque no iniciozinho, acho que eles ainda não estavam muito acostumados, achavam que não era tão sério assim, e aí ficava usando o celularzinho escondido. Justamente. E atrapalha, né? Atrapalha, né? E muitas vezes, assim, pedagogicamente, o professor não está preparado para utilizar aquilo como uma ferramenta pedagógica. Inclusive, no meu mestrado, né, que eu fiz mestrado pela Universidade Federal, a minha pesquisa de mestrado foi voltado para alfabetização na época midiática. Ai, que legal! Né? Porque hoje o aluno ele pode até não conhecer, de repente, o F de faca, mas ele sabe que o F é de Facebook. Exato! Né? O I de igreja, mas o I de Instagram. Exatamente! Né? Então, assim, na minha dissertação, eu falei muito, né? Fiz essa abordagem. Né? Apresentei alguns jogos também midiáticos para que o professor possa utilizar. Porque, tipo assim, a tecnologia está aí, ela está para ficar, então nós temos que conciliar de forma pedagógica para agregar valor no processo de ensino e de aprendizagem. Exatamente. Realmente, as escolas, elas mudaram muito. Isso. E no sentido para melhoria mesmo, justamente, né? Para melhoria dos nossos jovens, né? Sim. Como é que foi sua experiência dando aula, tanto na educação infantil, como também na pós-graduação? Porque é diferente, né? Diferente. E aí, o que você achou, assim, de diferente? O que você achou, assim, os momentos que mais te marcou? Então, como você diz, é bem diferente. Porque quando você está na educação infantil, você está naquele binômio, né? A educação infantil, ela se dá do cuidar, do educar, né, do brincar, né, então assim, tudo isso faz parte da educação infantil, você está no processo aí de cuidar e educar e ensinar, e são crianças, né, interação social, e aí vai avançando mais, vem mais exigência, então já lá nas séries iniciais é o letramento, né, que é uma grande dificuldade, que é o aluno saber inferir o sentido de um texto, fazer uma boa interpretação. E vai ser base para a faculdade, enfim, para o ensino superior, porque tudo vai facilitar, digamos assim, o processo de leitura, de escrita, né? Então, assim, cada etapa tem os seus desafios, mas o que se espera do aluno lá na universidade é que ele saiba o porquê que ali ele está. Então, acredita-se que com aquele público, entre aspas, é mais fácil trabalhar. Porque ele sabe que ele está ali em busca de um sonho, em busca de um desejo. E por mais motivado que seja o professor, tem que ter um desejo interior. Né? Tem que ter uma vontade individual para que ele possa concluir aquilo ali com êxito e fazer a diferença na sociedade do conhecimento, né? Realmente. A criança não, você conduz, você guia, né? Já o adulto você já espera uma outra postura, mas nem todo adulto tem essa postura. Verdade. Né? É verdade. Então, assim, me diz assim, qual é o mais difícil? Então, eu digo que é trabalhar com o jovem. Os jovens, né? Jovens. Mais ou menos que idade? Os jovens entre... Vamos dificultar um pouquinho, né? Entre 13, 14 e 15 anos. Mas eu sabia que tu ia falar essa idade. Realmente, gente, eu tenho 3 filhos e realmente é uma idade difícil, né? Eu acredito que essa idade
não sei se, me corrija se eu estiver errado, mas é como se eles passassem por uma sombra, uma dúvida de quem eu quero ser. Justamente. Entre a infância e a vida adulta. É uma transição difícil. É uma transição, né, difícil, que às vezes assim, passa também muito rápido e não dá tempo para assimilar as situações. E de fato é mais complicado. E tem situações de desafios assim que já aconteceram, não precisa contar assim, nomes, situações, mas assim, mais ou menos assim, porque sempre tem aqueles jovens que desafia, né? Que às vezes eles enfrentam problemas em casa e aquele momento que eles estão em sala de aula, eles meio que extravasam, né? Certo. Meio que desafia. Por exemplo, crianças que às vezes sofrem abusos, que sofrem violências e que se transformam violentos em sala de aula. Isso acontece? Muito? Acontece. Agora, assim, um fato que eu posso trazer não foi nem tanto de violência, mas que me marcou muito. Sim. Um aluno no 7º ano, ele virou para mim e disse assim, eu não preciso estudar. Porque para mim para me ganhar dinheiro, professora, eu não preciso estudar. Então eu me vi naquele momento, né, que eu tinha que mostrar para ele que por mais que qualquer profissão que ele quisesse seguir, por mais que talvez ele pensasse em ser um empreendedor, mas ele precisa do conhecimento, né? Porque senão ele ia ser passado para trás, ele não ia saber se comunicar, e foi difícil, né? Porque eu tive que mostrar, né, para ele a relevância da educação na vida dele. Então, foi um dos alunos assim, mais complexos que eu consegui, que eu lembro agora, né? Porque para você provar para a pessoa, porque ele tinha consciência assim, professora, para mim... Vou ser YouTube. Isso! Eu lembro do meu filho, eu não vou estudar não, vou ser o YouTube, eu vai nessa, bonita. Mas e deu certo? Deu certo, graças a Deus. Inclusive hoje o pai dele é professor de universidade aqui da nossa cidade. E ele hoje formou, assim, é uma pessoa me vê na rua. Eu fico feliz de ter contribuído, né? Porque eu acho que naquele momento, se eu não tivesse mostrado para ele a relevância, talvez ele ia acreditar que não precisava estudar, né? Não, e teria seguido como é importante, né? O educador justamente. De, assim, se doar de coração. De coração, né? Porque assim, se você não amasse e não fosse o seu dom, talvez você deixaria passar. Não quer estudar, não estuda, lá, né? Não estuda. Até eu brinco muito que em sala de professor, principalmente na educação das séries iniciais, vai receber o João não sabe de nada. Aí o professor que vai receber o João, já recebe o João achando, né, com aquele paradigma daquela situação. E eu digo assim que isso não pode acontecer porque o aluno ele não é uma bola que nós vamos passando de um para o outro. Então ele chegou para mim, eu tenho que lapidar, trabalhar, né, fazer com que aquele aluno saia da minha turma melhor do que ele entrou. Isso. Né, como pessoa, como aluno. Isso. Né? E é realmente assim, é muito importante isso. Infelizmente, nos nossos dias de hoje, cada vez mais o tempo vai se passando e vai ficando mais difícil, porque nós estamos numa geração, o pessoal chama de geração Z, né? Isso, tudo muito imediato, né? Isso. Gera muita ansiedade. Nós estamos vivendo num mundo, eu acho que foi depois da pandemia, né? Não sei, mas eu tenho essa sensação. Até assim, eu me frustro um pouco hoje, porque eu pensei que a pandemia as pessoas sairiam mais humanizadas. Mas a gente percebe, né, que nem sempre, não foi assim, né? Porque a dor foi profunda. Todo mundo viveu um divisor de águas. Né? Foi. Mas é ser humano, né? Isso é. E a gente está sempre. Isso, nós somos imperfeitos, em busca da perfeição sempre. O importante é não desistir e acreditar no potencial das pessoas. Exatamente. Cada pessoa, cada humano é um ser, né? Ser que tem o seu tempo, tem a sua história, tem os seus sonhos, né? E que a gente tem que respeitar e contribuir, né? Não criticar, né? Não julgar. Porque nós vivemos numa sociedade hoje que é muito julgamento, é muita crítica. A gente tem que acolher. Nós temos que acolher, né? A simpatia, a empatia, viver o princípio da alteridade, para que a gente possa ter um mundo melhor, né, amiga? Porque tá difícil, se todos pensassem como você, se todos fossem assim, só um pouquinho do que ela é, o nosso meio, o nosso mundo seria bem melhor, viu? Porque realmente, eu vejo assim, eu leio muito assim sobre psicologia, tranquei minha faculdade de psicologia, só que assim, eu vejo os adolescentes hoje desesperados, precisando de ajuda, de acolhimento. Porque realmente não está fácil. E a pandemia, ela realmente, muitas pessoas perderam, né, algo precioso, e a gente sentiu a necessidade, pelo menos eu, antigamente, antes da pandemia,
eu não via o quanto o ser humano precisa de companhia. De companhia. O ser humano não foi feito para ficar sozinho. Eu odeio solidão. Não é? Eu também. Eu amo gente. E parece que quando falaram assim, não pode socializar, todo mundo quis socializar. Verdade. Todo mundo quis sair. Bateu aquele desespero, aquela ansiedade. E realmente era para ser melhor hoje, depois disso. Mas realmente gerou-se muita ansiedade. Então, vamos passar um pouquinho adiante. Vamos lá, então. Como que foi, Elisângela, estar de frente à Secretaria Municipal da Educação? Você identificou alguns problemas ou não? Assim, alguma situação que te marcou? Então, ser secretária municipal de educação nunca passou nem nos meus sonhos, né? Uhum. Aconteceu, eu sou muito grata ao prefeito Wagner Rodrigues, ao hoje deputado Marcos Marcelo, que foi na época que fez a ponte para que eu assumisse a Secretaria Municipal de Educação. E muito bem recomendada, né? E assim, para mim foi uma alegria e uma satisfação pessoal, porque eu posso dizer hoje que eu transitei em todas as esferas da educação. Sim. Então eu conheço a escola pública, né, estadual, a escola pública municipal, a escola particular, a faculdade, né, a universidade particular. Então assim, hoje eu tenho todos esses territórios, né? Eu pude conviver e conhecer. E o que mais me marcou como secretária municipal de educação foi que muitos dos professores da rede municipal foram meus alunos no ITEPAC. Sério? Foi. Olha! E isso foi, assim, bacana demais, porque eu chegava na escola, oi, professora, a senhora foi minha professora, né? E por não ser da rede, eu pensei assim, pode ter uma certa rejeição ao meu nome, né? Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Ah, sim. E aí veio uma professora de uma outra rede, que eu vim do estado, para a rede municipal. Mas o fato de grande maioria me conhecer, não pelas redes sociais, mas por ter convivido comigo no chão da escola, porque eu fui professora deles, né? E digamos assim, de alguma forma eu marquei a vida deles, então foi positivo. Então era gratificante. Muitas vezes eu estava lá atendendo uma professora e eu tenho um péssimo defeito, amiga. Eu gravo a fisionomia, mas sou ruim de nome. Ai, eu e também. Aí, a senhora foi minha professora. Aí eu com jeitinho, como é seu nome, meu amor? Porque muitas pessoas, né? Porque, gente, a gente não tem como decorar todos os nomes. Então, assim, foi muito bom ver que aquelas pessoas que foram minhas alunas estão ali no dia a dia, no chão da escola, contribuindo, fazendo a diferença, sonhando com um mundo melhor, que perpassa pela educação. É verdade. E assim, de todos esses percursos, né, desses caminhos, qual você mais gostou? Tipo, assim, minha paixão, Janete. A educação de jovens e adultos. Ah, tá, jovens e adultos. Porque assim, eu sou especialista na EJA, né, educação de jovens e adultos. Sim. E no ITEPAC eu trabalhei muitos anos essa disciplina. E fui supervisora também de turmas da EJA. Então, assim, sou apaixonada pela EJA. É o aluno que está com distorção de idade séria, então ele procura a escola, né? E aí ele vai, né, ser lotado ou no primeiro segmento, onde ele vai fazer o primeiro ao quinto ano de forma agregada, ou a segunda fase do ensino fundamental, até mesmo o ensino médio. Né? Então, o que a gente chama a EJA. A EJA vai chamar de primeiro ou segundo segmento. Sim, então, entendi. aí em turmas você vai encontrar muitos idosos que estão retornando, porque qual o sonho dele? Ler a Bíblia. Oh, né? meu Deus, e tem muitos que não sabem ler mesmo. Tem muitas pessoas. Né? Muitas pessoas da construção civil, né, que está retornando à escola porque quer algo melhor, né? Então, assim, deve ser lindo, isso, né? Então, assim, eu sou apaixonada pela educação de jovens e adultos. E além da vontade que ele tem a lida dele que também é muito pesada e muitas vezes tem a evasão, né? Porque trabalha o dia todo na construção civil, muito cansativo, acaba desistindo, mas ele tem um sonho, ele tem um desejo de ensinar os filhos a fazer a tarefa, né? Até mesmo de fazer um concurso público. Sim. Então, assim, isso é bacana demais, porque é preciso sonhar. É preciso sonhar. É preciso sonhar. E não então, desistir. Eu sou apaixonada pela educação de jovens e adultos. Nossa, e deve ser muito bom mesmo, assim, apesar de ser um pouco mais dificultoso, que eu acredito que deve ser. Eu acredito, assim, que realmente, se você tem uma idade que você acha, né, que eu não consigo mais, consegue sim, né? Consegue sim. Qual conselho que você daria para essas pessoas? Essa pessoa que está assistindo, eu não vou falar o nome, mas que tem vontade de finalizar os estudos e acha que é velha demais para isso. Não, você não é velho, né? E eu digo sempre que crescer é opcional.
né? Corrigindo, eu digo sempre que envelhecer, ele é inevitável. Todos nós, mais cedo ou mais tarde, ficaremos velhos. Agora, crescer é opcional. Então, se você tem vontade, nunca é tarde, né? Procure uma turma da EJA. Nas escolas tem tanto estadual como municipal. Tem também o Enseja, assim como tem o Enem, tem o Enseja, que o aluno pode ir lá só fazer as provas, né? E se ele lograr êxito, ele já busca a certificação de acordo com o segmento que ele fez. Então, assim, hoje bem mais fácil, né? Eu já tenho 51 anos de idade, então eu vou dizer do que no passado, do aluno conseguir, né, a sua escolaridade. Então, busque informações, vai atrás, porque nunca é tarde. Nunca é tarde. E cada um de nós tem o direito de compor a sua história. Olha que lindo, viu, gente? Fiquem aqui, tá? E eu quero aproveitar esse momento para pedir para vocês compartilhar, tá, a história da Elisângela, esse podcast que está incrível. Compartilha com seus amigos, comenta para ajudar a gente no engajamento. Curte. A minha mãe sempre fala assim: minha filha, você não tá pedindo o pessoal para curtir? Pois é, né? Comentar. Então, divulgar. Olha, eu tô fazendo o pedido da minha mãe também. Com certeza. Até porque o que é bom tem que ser propagado, né? Exatamente. Nós vivemos numa sociedade hoje que adora propagar o que é ruim, né? Tá acontecendo um acidente, ainda nem chegou ainda a saúde, a força ali para ajudar, mas já tá rodando. Já tá rodando tudo. Então vamos propagar o que é bom, né? Exatamente. E outra coisa também, essa questão que você falou as pessoas querem propagar uma notícia negativa, ruim, é muito rápido, né, que chega a notícia ruim. Eu parei de assistir jornais, sabe, parei porque realmente eu tô vendo que a situação do nosso Brasil, do mundo no geral, é muita notícia ruim e gera ansiedade na gente. Gera ansiedade. Então eu parei. Medo, né? E o medo paralisa, né? O medo, ele nos paralisa, realmente. Então, bora lá. Tem mais uma perguntinha. Fique à vontade. Como que você encara a situação do Brasil hoje na educação e na política que dita ela? A maior dificuldade que eu vejo hoje na educação é a descontinuidade de políticas públicas para a educação. Isso. Tá? Porque cada governante que entra, ele lança o seu pacote. E ao lançar o seu pacote, começa tudo do zero. Não tem uma continuidade. Aí prejudica. Porque a educação, ela é processual. Verdade. Ela não poderia ser fragmentada. Isso. Então, se nós formos voltar lá na história, aí, para as pessoas que não eram alfabetizadas, tinha o Mobral. Aí depois vem a Fundação Educar. Aí depois vem o Brasil Alfabetizado. Verdade. Então, assim, muda-se os nomes, né, as políticas, sendo que o objetivo é o mesmo. Mas ao mudar, muda-se tudo. A capacitação, a universidade que é parceira, os recursos, né? Então isso é um desafio muito grande para a educação, porque nós não avançamos por essa fragmentação. Então, assim, oxalá se todos os governantes percebessem que a educação é processual. Então, é investir no profissional, na valorização do professor, em políticas públicas de inclusão, né, em formação continuada, em melhoria contínua dos espaços pedagógicos, né, mas não ficar mudando o nome de programa, porque o problema não é o nome do programa. Não é verdade. De fato, a dificuldade é fazer com que o nosso aluno esteja na escola, permaneça na escola, mas com qualidade. Com qualidade. Com qualidade. Exatamente. Né? E não atribuir toda a culpa do fracasso educacional, quando houver, à escola, porque é fruto de uma sociedade. Exatamente. Né? O aluno chega na escola, muitos dele, ele não tem alimento em casa. Mas tem a merenda da escola. Mas a merenda, ela não vai conseguir suprir tudo. Ou muitas vezes ele chega e ele tem tarefa para fazer em casa, os pais não sabem ensinar. Então, a escola não vai conseguir abrigar tudo isso, por melhor que ela seja, por mais atividades que ela proponha. Então, assim, é todo um conjunto social, né? Não sei, talvez é até utopia o que eu estou falando, mas tinha que ser repensado. Mas eu concordo, né? Porque muitas vezes a gente culpa só a escola, né? Mas a escola, por melhor que ela seja, né? Que ela está além da escolarização, mas requer todo um aparato social para que, de fato, a educação ocorra e ocorra com qualidade. Então, assim, sem mudar o nome de programas, mas sequência. Continuidade. Exatamente. Né? Então, assim, é o maior gargalo que eu vejo no processo educacional. E você está certíssima, assim,
Eu ainda não tinha parado para pensar sobre isso. Você falando aqui parece que vai iluminando assim a cabeça da gente em relação a todo esse aparato realmente que necessita e não dessa mudança contínua, né? Contínua, exatamente. É porque assim, para a gente que não está na área da educação, é como se tivesse uma venda nos nossos olhos. Aí a gente não consegue enxergar coisas, né, que um educador de fato, né, um professor. Eu estava conversando agora há pouco com um professor da universidade e ele falou, inclusive, sobre essas dificuldades também, né, desse aparato e tal, principalmente na época da pandemia, que teve a dificuldade, muita evasão nas escolas, né, e realmente... assim, a educação, ela para mim, ela tinha que estar assim no topo, sabe? Com o professor, certeza. Ele tinha que estar no topo de todas as profissões existentes. Porque todos os demais profissionais, ele passa, né, pela mão de um professor. Exatamente. Que é como você tinha uma que te inspirou, aí eu tenho certeza que tem várias que você inspirou também, que vão lembrar. Eu tenho professoras assim que eu estudava naquela escola... paroquial, Sagrado Coração de Jesus? Não, Luiz Augusto. Eu dei aula lá. Eu estudei lá. Eu trabalhei lá por 5 anos. Eu estudei muito tempo lá e eu tive, assim, professores que eu lembro até hoje. Quando eu tomei posse, só uma rapidinha aqui. Foi. Eu fui encaminhada lá para os Barros. Eu lembro como hoje, quando eu fui tomar posse, aí viraram para mim e disseram assim, eu tinha 18 anos, né? Novinha. Pobre, né? Então não tinha as condições. Olha, só tem vaga nos Barros, em Araguanã, ou no bairro de Fátima. Amiga, eu não conhecia nenhum. Nossa, meu Deus! Aí eu respondi nos Barros. Que é o mais próximo, né? E aí lá fui, eu morava ali no bairro Senador, bem pertinho, tinha que ir para a Praça da Bandeira, pegar ônibus, né? 5h30 da manhã para 6h30 estar lá na escola. Então eu comecei lá no Henrique Cirqueira Amorim, nos Barros, depois eu fui para o Luiz Augusto, depois eu fui para o André Luiz e aí na Diretoria Regional de Ensino. Então assim, eu trago isso, né, para dizer que a gente é uma grande trajetória. Isso, né, e que a gente tem que ter uma história. Tem né? história, sempre, nada é assim... Ai, de cara, tudo muito fácil, né? Isso, justamente. A gente tem os nossos caminhos tortuosos e não que desistir, nos ajudam, que né? ajuda, amadurece, dá assim uma... como uma bagagem, né? Uma bagagem, justamente. E eu, assim, que bom que você não desistiu, né? Não, nossa, é longe, eu não quero. Você deve ter percebido na entrevista, o rapaz que está nos filmando, a minha visão é monocular. Eu sou deficiente, né? Eu nasci assim, né? Eu só enxergo de um olho. Na infância eu sofri muito bullying por causa disso. Mas assim, graças a Deus bem resolvida e fui atrás. Você não deixou isso te atrapalhar, né? E aí busquei... Né? E tudo que minha família conseguiu, né? Meus irmãos hoje todos bem, né, resolvidos, foi através da educação. E outra coisa também, Elisângela, que bom, você falou no início, né? Meu pai era alcoólatra. Então, assim, que bom que você não deixou esses problemas te afetarem. Verdade. Porque assim, a gente sabe que afeta um pouco de alguma forma. Marca, né? Não tem como dizer, isso, né? mas não deixou isso te... abalar e nem revoltar, né? Isso, então, assim, hoje eu não tenho mais, eu trago, né, com muito amor no coração. E sempre que a gente vê alguém caído ou alguém contando uma história, a gente recorda todo aquele pesadelo, né, que a gente passou. Mas aquele sofrimento fez com que eu e meus irmãos quisessem uma vida melhor, né? E acreditasse que a gente tinha que buscar para que a gente pudesse também dar até melhor condição de vida para os nossos pais, né? E para a gente mesmo. Então, assim, na dor a gente se fortaleceu para buscar, né, melhores condições. E é bíblico, né? Quando penso que sou fraco, então é que sou forte. Então é que sou forte, verdade. Acho lindo esse texto da Bíblia. E é realmente verdadeiro. Eu quero te agradecer. Foi tão rápido, né? Eu te agradeço. A gente, assim, quero te agradecer, assim, por essa grande experiência. Para mim é uma grande honra, de verdade. Eu me sinto motivada a cada dia, assim, quando eu ouço essas histórias lindas igual a sua. Me sinto cada vez mais motivada. Eu digo que esse podcast, eu quero cada vez mais trazer pessoas interessantes, assim como você, que possam, inclusive, tanto incentivar as pessoas ali do outro lado, quanto eu também, né?
Porque às vezes eu penso assim, né? Eu falei da outra vez, né? Ai, será que eu já estou... Gente, desculpa eu falar isso, mas é porque realmente é o que... Às vezes eu penso, será que eu estou muito velha para estudar, para fazer uma universidade, uma faculdade? Já tranquei 2, né? Não finalizei, aí fiz voltada para a área da estética, né? Que hoje eu tenho uma clínicazinha de estética, e aí eu tô voltado nessa área, mas o meu coração... ultimamente anda chamando muito assim, volta. Vem. Aí eu falo, será que eu dou conta? E quais os 2 cursos que você começou? Eu comecei psicologia, na época meus meninos eram pequenos, não consegui dar continuidade. E pedagogia, eu passei em 3º lugar na Universidade Federal de Tocantinópolis. Minha professora do mestrado é de Tocantinópolis. É de lá, né? Aí eu passei, falei, eu não imaginava que eu tinha esse potencial, sabe, assim, e aí eu fiz só para testar. Que coisa boa. Consegui, passei, aí fiz ainda alguns períodos e tive que vir embora. Aí abandonei e larguei. E aí com criança, passei vivendo para eles, né? Agora eu quero viver para mim. Então, isso me motiva, me incentiva de coração, né? Eu gosto de conversar com pessoas inteligentes. E foi uma grande honra ter você aqui, tá? E quero te agradecer. E a nossa casa está sempre aberta para você. Nossa casa, sim, né, gente? Eu estou no espaço dela. Mas eu quero dizer, no nosso podcast, as portas estão abertas para você sempre que você quiser, tá bom? Tá. Quero te agradecer, viu, gente? Eu que agradeço, te desejo toda luz. Obrigada. Tenho certeza que você vai ser uma excelente psicóloga, porque você vai voltar para terminar seu curso, tá bom? Amém. Obrigada pela oportunidade e que seu programa seja um sucesso. Obrigada. E possa inspirar muitas pessoas, porque o mundo precisa de luz e você tem muita luz. Ai, obrigada, gente. Ficamos aqui no ZeroCast e muito obrigado por nos assistirem até agora. Beijo.